Bom dia a todos. Vou aqui chamar a professora Kiara Ramos para nós começarmos a live. Olá a todos. Kiara, você consegue entrar? Não sei se eu não estou conseguindo te chamar. Você consegue pedir para entrar? Kiara? Ok. Não é, não tá aparecendo. Ah, tá certo. Tô aguardando aqui chegar o pedido para você entrar, Kiara. Nós vamos aqui hoje fazer a segunda parte da minha conversa. Eu sou Adriana Cruz e a segunda parte da nossa conversa aqui no Mulheres no Processo com a professora Kiara Ramos. Estou só aguardando ela aparecer aqui o pedido dela, porque acho que não tá entrando. Vamos ver. Vamos ver aqui. Bem-vindo a todos que estão chegando. Ah, pronto. Isso agora dá certo. Bom dia a todos. Agora, Olá, tudo bem? tudo Eu havia bom? incluído. Tudo Axé, hoje no certo. dia de Todos os Santos. É isso. Vamos começar aqui. Eu tô só incluindo aqui eu havia incluído o. Eita. Eu vou aproveitar e vou apertar nessa setinha aqui e convidar todo Isso, mundo. vai convidando aí Quem todo tiver mundo. entrando, quem tiver entrando também vai convidando. A gente vai falar sobre o que a gente está fazendo aí na academia, aí no direito. Convidem Isso. quem puderem. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa caminhada na academia. Estou convidando aqui só é apertar nessa setinha aqui do lado, gente, e enviar para quem estiver online Isso. aqui. Aumentar. Trocar mais Pronto. ideias com a gente. Isso aí. E vamos nós, né? Vamos embora. Vamos embora. Esse mês tá bem, a gente tá bem Tá demandada, muito né? agitado, muito agitado. Peraí Nossa. que eu tô com o meu rosto aqui muito apertado. Vou botar aqui o meu Instagram e o Instagram da Kiara também. Nós estamos aqui como muito felizes, convidadas pelas mulheres no E o, processo. o nosso papo fluiu tão bem, né? Que muita gente perguntando há quantos anos a É gente se verdade. conhece. É verdade. Não sabia que você conhecia a Adriana, mas parece que cada uma de nós que a gente encontra no caminho, a gente se reencontra também, né? É É muito, verdade. é muito É muito interessante isso que interessante. acontece com as nossas histórias compartilhadas, com esse mundo que a Pronto. gente compartilha, né? Eu acho, Exatamente. eu acho que deu, ficou cortando um pouco a tua cabeça, Deixa eu assim. chegar para trás um pouquinho. Pronto. Ficou Agora. melhor? Pronto. Então, bom dia a todos e todas. Estamos aqui para conversar um pouquinho mais sobre a mulher preta na academia. Estamos aqui como convidadas da página Mulheres no Processo. E é um evento, né? Elas têm feito, para quem não acompanha, elas têm feito diversas lives e a ideia é realmente incentivar a participação de mulheres na academia, né? Aquilo que a gente só deseja aquilo que a gente vê e aquilo que a gente conhece, né? E a gente precisa, e esse é o nosso, digamos assim, o nosso papel, o nosso compromisso
eu e Kiara, acho que a gente se expõe, né? Eu sou juíza federal, Kiara é advogada pública, mas conjugamos as nossas atividades com essa troca pública também para num compromisso mesmo de que mais mulheres e mais mulheres pretas venham tanto para o espaço público de uma maneira geral, né? Produzir conhecimento, produzir saber, enfim. São espaços estratégicos, né, Adriana? Espaços de poder e saber são espaços extremamente estratégicos, são espaços de disputa de narrativas, de disputa de visão de mundo. Então, é importante que a gente entre com as nossas contribuições. Exatamente. Bom, então, para a gente começar, eu vou... Deixa eu só fechar aqui um negócio aqui. Pronto. Tá fazendo um barulho. Para a gente começar, Kiara, você quer... A nossa ideia aqui hoje é conversar um pouco. Nós vamos dividir em 2 blocos, né? Nós vamos falar, num primeiro momento, sobre os desafios de uma maneira mais ampla, especialmente com foco na perspectiva da epistemologia, da construção do que é conhecimento válido. Acho que esse é um tema, embora nós tenhamos abordado da outra vez, que é muito importante que a gente retorne quando a gente fala da mulher preta na academia. E, num segundo bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas trajetórias na academia, como nós construímos os nossos objetos de estudo, por que escolhemos o que escolhemos. A gente vai dividir um pouquinho com vocês e alguns aspectos práticos também, né? Se der tempo, da gente falar um pouquinho mesmo de como a gente se divide, como é que a gente se organiza. Isso também é um desafio muito grande para todas as mulheres e para as mulheres pretas em especial, né? Então, vamos lá. Kiara, vou então te dar a palavra para você fazer suas considerações iniciais e depois eu assumo. Obrigada, Adriana. É um grande prazer estar aqui. Agradecer mais uma vez esses projetos, né, que a gente está no Mulheres de Processo, mas tem o apoio do Elas no Processo, das processualistas. E é muito bom ver esse movimento acontecendo. É muito bom ver, por exemplo, que todas estão apoiando o Julho das Pretas, que nós estamos no mês que é de muita referência, de muita responsabilidade para todas nós que ocupamos esses espaços estratégicos de poder e de saber, enquanto mulher negra no sentido político de ser, né? E aí agradecer realmente a esses grupos feministas que estão se esforçando para fazer essa interseccionalidade necessária entre gênero e raça, para que dê visibilidade também às nossas formas de visualizar, aos nossos pontos de observação, às nossas formas de narrativa, aos nossos locais de enunciado, né? Isso é muito importante. Então, queria aproveitar o momento e já convidar vocês para o Julho das Pretas, que a OAB Pernambuco está organizando, junto com a Baumi Juristas Negras, que são 2 projetos que eu participo mais ativamente. E aí, queria convidar todas e todos vocês, o link está na minha bio, você pode se inscrever, totalmente gratuito, vai ser um evento que vai falar sobre os nossos diversos saberes, não apenas acadêmicos, não apenas jurídicos, mas, sobretudo, os nossos saberes da sabedoria de transmissão oral, das nossas tecnologias ancestrais, da nossa musicalidade, dos nossos ritmos, dos nossos tambores, da nossa cultura musical. Por isso que é um evento que junta o Enquanto Isso em Wakanda, que é um projeto de afrofuturismo e cultura, com a Baumi Juristas Negras, que é uma coletiva de juristas negras, com a OAB Pernambuco, governo do estado e mais um monte de incentivadores como elas no processo, mulheres no processo. E aí aproveito e convido todo mundo. E assim, essa minha fala, quando for no final, eu vou reforçar mais uma vez, porque quero muito que esse evento ele nos narre a partir. Eu estou fazendo a coordenação científica dele, e toda a preocupação é muito essa, de demonstrar que os nossos saberes se interconectam, que a nossa narrativa jurídica se conecta com a narrativa afrofuturista, pedagógica, da mídia negra, da cultura, da arte, do candomblé, das religiões de matriz afro em geral. Ou seja, esses são os nossos saberes e são as nossas formas de realmente narrar e sermos... Neuza dos Santos Souza, ela diz que você só se torna verdadeiramente livre quando você é capaz de se narrar, de narrar a si próprio. E eu acho que é esse o conceito de liberdade que a gente quer passar nesse Julho das Pretas. Maravilha. Nós conversamos na última semana, né, na semana anterior,
muito sobre a perspectiva da epistemologia, de como a gente constrói conhecimento, que é um pouco isso do que, né, que é um pouco, não, é totalmente isso que a Chiara está falando. E para mim, o grande desafio e também a grande potência da nossa presença na academia está em tornar esse espaço, em deslocar essa percepção de que existe uma única fonte de conhecimento, uma única forma de produção de conhecimento válido, de aproximação das questões sobre as quais se pretende pesquisar, né? Quando a gente fala sobre mulher preta na academia, da mesma maneira essa discussão também, ela perpassa a presença de pessoas negras de uma maneira geral nos espaços de poder, um questionamento que é muito frequente, que as pessoas colocam com muita frequência é, bom, mas qual a diferença de um jurista ou uma jurista negra estudar, por exemplo, sei lá, repercussão geral, né? Já que a gente está aqui no espaço do processo. Qual seria, né? Haveria uma diferença ontológica, né, entre a forma de aproximação exclusivamente pelo fato da pessoa ser negra? É lógico que exclusivamente, se a gente for olhar sob essa perspectiva linear, não haveria diferença nenhuma, porque nós, obviamente, já ultrapassamos a noção de que nós vamos essencializar a natureza humana, né? O professor Adilson Moreira fala muito disso. Mas a questão é, cada um de nós é marcado pelo lugar no mundo onde está, né? Usando aqui a metáfora da sala. Cada um disposto numa sala. Estamos todos no mesmo ambiente, respirando o mesmo ar e no mesmo espaço. Mas cada um vai observar o espaço desse lugar único e exclusivo de onde está sentado, né? Então, acho que essa metáfora, ela ilustra, essa figura ela ilustra muito bem. E eu não tenho como descrever em detalhes esse espaço se eu não trago todas essas perspectivas e todos esses olhares e todos esses ângulos, né? E todas as pessoas que ali estão têm legitimidade, têm o direito de descrever esse espaço, de falar sobre esse espaço, de dar a sua leitura sobre esse espaço, né? Então, como a raça é um fator que marca a nossa construção social, eu ousaria dizer quase que é o fator, porque inclusive a própria construção do que é ser mulher negra está totalmente conectado do que é ser mulher, está totalmente conectado com o que é ser mulher negra, o que é ser mulher branca, né? Isso é um amálgama. A Grada fala do racismo genderizado, né? Então, assim, a construção do que é ser mulher negra é uma construção muito particular. Então, é óbvio, né, e é evidente que o que se produz nos espaços, e a academia não é diferente, só vai ter plena legitimidade e completude com a presença de todas essas pessoas que compõem o caldo social. Então, eu acho que essa é uma questão que, embora a gente já deveria ter ultrapassado, mas é sempre bom a gente revisitar, né? Eu tenho uma perspectiva, Adriana, muito questionadora desde sempre de dogmas. E eu nunca consegui, quer dizer, agora eu consigo perceber o quanto isso está relacionado ao fato de eu não me visualizar nas narrativas que se colocavam como universais, dominantes, verdadeiras, essencialistas, porque por mais que a gente tenha hoje, na teoria do direito, na teoria do processo, na teoria geral do direito, a defesa de que nós já ultrapassamos aquela fase ontológica, aquela fase realmente de busca de essências e de verdades, o nosso discurso jurídico continua buscando quais são os elementos essenciais que formam o Estado, quais são os elementos essenciais que formam o processo, quais são os princípios elementares do princípio da proporcionalidade. A gente está sempre em busca dessa célula, desse elemento essencial. E no direito, por mais que a gente fale que houve um giro hermenêutico, um giro linguístico, após a filosofia da linguagem, que torna tudo isso muito mais fluido, e a gente trabalha com todas as outras perspectivas, isso, na teoria do direito, não passa de discurso. Quando a gente continua tendo ministros justificando as suas decisões em um subjetivismo quase que eu chamo assim, um subjetivismo quase solipsista, né? Decido conforme a minha consciência.
E ali a sua consciência vira um padrão kantiano, de que você começa a agir a partir dessa consciência que essa racionalidade por si só seria universal no imperativo categórico. E aí você começa a questionar que universal é esse. A gente universaliza tudo a partir no direito de 3 conceitos fundamentais: o conceito de vida, né, o conceito de pessoa, o conceito de morte, sobretudo nas relações interpessoais. Esses 3 elementos, eles são fundamentais nas relações de direito privado, sobretudo, e você vê o quanto que o conceito de vida, o conceito de propriedade e o conceito de morte, que molda todo esse contexto de modernidade, que é a modernidade do iluminismo, que é a modernidade liberal, como tudo isso é fruto de um padrão filosófico de fundamentação eurocêntrica. E o direito, ele não foge desse padrão. Então, tudo que a gente acredita como dogma, como verdade, eu me lembro e me vejo desconstruindo, sabe? Eu me vejo dando várias marteladas. E veja só, essa noção, e eu acho que hoje os estudos decoloniais eles vão, né, se fortalecendo e se espraiando, né, no meio acadêmico, ainda com muita resistência, mas é como a lente do feminismo, né? Aquele óculos que você coloca que uma vez posto você não consegue mais ver o mundo de uma maneira diferente, né? Então, quando a gente começa a perceber que a construção... Porque assim, o direito ele não só não foge disso, como ele é estruturante disso, né? Ele é a argamassa que mantém essa estrutura em pé, reproduzindo essas práticas. Então, trazendo de uma maneira muito prática, eu vi que há muitos estudantes aqui, entrou a Silene falando, eu estou no 8º período de Direito, seja bem-vinda. E todos os estudantes, todas as estudantes e todos os estudantes que estiverem conosco, o que eu acho que é para a gente trazer de uma perspectiva muito prática. Então, por exemplo, a gente... Na cultura afro-africana e de uma maneira geral, né, das diversas culturas, na verdade, que existem em África e que nós trouxemos, né, para o Brasil, é muito forte não só a perspectiva da oralidade, mas também do respeito do culto aos mais velhos, né? Então, a ideia de que aquilo que foi construído antes deve ser extremamente valorizado, deve ter precedência. E isso entra em choque com um projeto contemporâneo em que há um total culto à obsolescência, né? E ao individualismo, né? E ao individualismo. O que importa é o novo, o que importa é o imediato, é a juventude, né? Então, as pessoas mentem idade, as pessoas elas colocam juventude como um elogio, né? Como se o fato de você ser mais velho não fosse algo que agregasse para a sua vida. Então, isso está totalmente conectado a essa noção de descarte, né? Da pessoa humana, no final das contas. E outro dia, eu sou juíza de 1º grau, não atuo no tribunal, e conversando com uma desembargadora, ela me disse, olha, existe uma cultura em muitos tribunais brasileiros de não citar desembargadores e desembargadoras aposentados. Então, veja só, né? Nós temos... isso está totalmente conectado à percepção do mundo, isso influenciando completamente a forma como a jurisprudência dos nossos tribunais é construída, né? E como as nossas vidas são decididas, né? Então, esse descarte, digamos assim, esse desprezo pelo que foi construído daquele que já se retirou de cena, né? Essa noção de que essa pessoa já foi, né? Essa pessoa não vai ser mais considerada, né? Aquilo que ela produziu não vai mais ser considerado. Isso impacta completamente, de uma maneira muito objetiva e muito prática, a maneira como a gente opera o direito e a gente trabalha com a jurisprudência. Isso é algo que a gente, né, não percebe, que a gente que nós damos como dado, não é? Então quando a gente fala de se realmente olhar para a construção e para todas as contribuições daqueles que para cá vieram, isso não tem um aspecto retórico, isso tem um impacto muito objetivo e prático na maneira como nós vivemos as nossas vidas, né? Como as vidas são vividas, né?
E eu acho muito importante essa tua didática. Adorei a metáfora da sala. É uma metáfora bem interessante para que a gente perceba que todo mundo que está na sala está vendo de um lugar diferente. E isso nos leva, quando você fez a pergunta inicial do primeiro bloco, que é no que é que impacta uma pesquisadora, né, uma mulher negra na academia, e eu especifico ainda mais uma mulher negra na academia no direito, que é extremamente além o racismo patriarcal se junta ali na academia jurídica, naquela encruzilhada com o capitalismo global, né? Então, é um modelo de lugar extremamente branco, elitista e masculino, e a gente chega lá com uma contranarrativa, ou seja, com uma forma de pensar e de raciocinar cientificamente de maneira diversa. Por exemplo, quebrando alguns mitos epistemológicos mesmo, como os mitos atuais de que você, que ainda persiste, de que você, enquanto investigador e investigadora, você vai ser imparcial. Agora pergunta, Diana, quem consegue ser imparcial? A própria escolha do seu objeto de estudo não é uma decisão imparcial. Ela não cai recortada em meio a nada. Você não olha enquanto um sujeito com um objeto autônomo. Se você está discutindo o direito enquanto uma técnica social, ou o direito enquanto produto da sociedade, você tem que entender o direito como sistema e você como parte desse sistema, não como um olhar de fora. E isso é bastante interessante quando a gente vai para essa questão, quanto que incomoda esses contradiscursos. É do tipo, e quanto há uma tentativa de deslegitimar como não verdadeiro, porque toda essa construção foi no sentido de que existe uma verdade e ela está posta e ela é muito recente. Por incrível, né? Assim, e já conectando um pouco com a segunda parte, né, da nossa conversa, eu acho que é muito interessante, é muito importante que a gente tenha que as mulheres pretas que ingressam na academia, as mulheres de uma maneira geral e as mulheres pretas em particular, que nós realmente joguemos luz e reforcemos internamente essa noção de que a gente precisa desconstruir. Por quê? Especialmente no direito, nós chegamos na faculdade de direito, seja na graduação ou na pós-graduação, e vemos determinadas pessoas falando muito bem, escrevendo muito bem, e isso é vendido pelo sistema como algo nato, né? E a gente reproduz muito. Nossa, fulano é um excelente orador. Nossa, fulano escreve muito bem. Fulano não escreve muito bem. Ele não é um excelente orador. Fulano se construiu como um excelente orador. Ele se construiu como alguém que escreve bem. Isso é um processo que é aprendido, né? E nós, lógico, há pessoas que vão ter mais propensão para uma coisa ou outra. Eu não estou aqui aniquilando as qualidades e as habilidades individuais, mas a questão é que muito do que nos é vendido como algo natural, nato, aquela pessoa é uma ungida e que consegue falar muito bem, a gente tem que desconstruir, implodir essa noção. Mentalmente, bota uma bomba, pensa nisso como um prédio, bota uma bomba no pé e explode. Porque tudo é aprendido, tudo é construído, né? Então, para a mulher preta que chega na academia, para sobreviver com saúde mental, você precisa desconstruir isso. É um pouco daquela coisa do sonho, né? Que dizem para a gente conseguir falar em público, imagina todo mundo pelado. E é isso, sabe? A gente tem que desnudar as pessoas dessas qualidades inatas que elas vendem, né? E entender que, na verdade, aquilo é uma roupa que elas foram costurando ao longo da vida. Elas têm o mérito delas por terem construído essa roupa. Mas isso não é algo que simplesmente foi, digamos assim, né? Um raio que caiu só sobre aquele eleito que é capaz de produzir aquilo, né? Então, isso é muito importante, né? Eu faço uma analogia com o panteão, né? Que se fala, principalmente em algumas universidades, se fala muito num panteão jurídico, né, mitológico, e eu digo que no direito a gente tem os deuses do Olimpo, e esses são os que mais se aproximam do padrão de visão e de narrativa europeia. A gente tem os semideuses,
E, né, a gente tem que realmente desconstruir. Eu não sei se aconteceu com você, Adriana, mas comigo foi um processo dentro da própria academia, um processo, primeiro, de construção de todo o saber jurídico, porque primeiro você tem que construir. E a gente constrói tudo isso nessa base eurocêntrica. A gente constrói desde a nossa história no ensino médio, até o ingresso na faculdade, os grupos de pesquisa. Eu nunca tive uma professora negra. Na faculdade de Direito não tem conhecimento do Recife, se tenha já uma professora negra. Mas eu tive um professor negro, mas sem nenhuma narrativa racial. O que é que faz com que... Hoje as faculdades estão muito diferentes com os modelos de cota. Hoje a academia está muito diferente, por isso que eu defendo como bandeira a necessidade dessas cotas também estarem para o mestrado e o doutorado, porque isso tá, algumas faculdades adotam, outras faculdades não adotam, mas eu entendo que todas as universidades públicas elas tinham que ter essa cota também no mestrado e no doutorado, porque isso transforma muito. Porque eu lembro que eu passei pela minha graduação inata e muito violentado ao mesmo tempo. Por quê? Porque sem consciência da identidade, sem consciência do porquê que todos os meus questionamentos me levavam a como o direito não corresponde à realidade. Como o direito está distante da realidade. E voltando à questão dos espaços e daquela sala onde cada um está reforçando o que você está dizendo em relação às pós-graduações, como nós podemos pensar aquele espaço como um espaço legítimo, né, no sentido porque como se pode imaginar que o que é produzido naquele espaço é absolutamente completo e é capaz de apreender os problemas do mundo que precisam ser pensados, se você só tem uma forma de construção de ser social, né, que o ser branco é uma construção de ser social também, eles também são racializados, né, dominando aquele ambiente, né? A pesquisa última que se tem, pelo menos que eu tive acesso do INEP, em 2016, indicando que nós teríamos apenas em torno de 1 a 2% de professoras doutoras negras nas pós-graduações no Brasil, né? E isso é um número escandaloso, né? Então a gente precisa realmente pensar em outras formas de construir esse acesso, porque a cota, e eu acho que é isso que talvez a sociedade, uma parte da sociedade ainda não tenha compreendido, ela traz a diversidade e a diversidade ela é um valor em si, né? Ela, obviamente, vai beneficiar aquela pessoa de uma maneira mais óbvia, aquela pessoa que vai ingressar, né, por aquela política, mas ela beneficia tudo que é produzido naquele espaço. E eu dou um exemplo, assim, quando eu entrei na UERJ, eu fiz a minha graduação na UFRJ, fiz o meu mestrado na PUC, aqui do Rio, onde eu hoje dou aula, e fiz o meu doutorado na UERJ. E quando eu cheguei na UERJ, que foi a primeira universidade a ter política de cotas, assim, foi o primeiro espaço, embora não houvesse cotas na pós-graduação, quando eu ingressei, mas havia já na graduação. Então, foi o primeiro espaço público que eu frequentei na minha vida em que eu tive esse sentimento de pertencimento. Eu fui muito bem acolhida em todos os espaços que eu passei, assim. Fui muito feliz e sou muito feliz na PUC, mas em termos de diversidade, de você se sentir, não se sentir um corpo estranho, né, e tendo que reafirmar a todo momento que você faz parte daquele ambiente, na UERJ foi a primeira vez que eu senti isso. Então, eu me sinto muito beneficiária da política de cotas, diretamente beneficiada pela política de cotas, a despeito de não ter ingressado na universidade, né, nem na pós-graduação, na graduação nem na pós-graduação pela política, né? Isso é de extrema importância, porque eu não tive essa oportunidade. Eu fiz na minha graduação na Universidade Federal. Primeiro, eu estudei em colégios particulares, extremamente brancos. Depois eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, que se você trouxe esse percentual de professoras negras, né, com doutorado, mas se a gente fizer esse recorte em Direito e Medicina, você vai ver que não vai dar 0,01. Porque tem muitas na área de pedagogia, muitas na área de educação, muitas em outras áreas de antropologia, que são áreas em que
a gente incomoda menos, que parece, né? Ou que diz assim, esse é a temática residual do conhecimento e dos saberes né, da diáspora ou da filosofia africana, dos saberes africanos, é uma questão antropológica e não uma questão que perpassa em todas as áreas. E eu não tive isso. Eu passei por uma graduação também na Universidade Federal de Pernambuco e mestrado. Eu ingressei na Universidade Federal de Pernambuco e o doutorado eu fui fazer o quê? Eu fui para a colônia, né? Eu fui para Portugal, eu fiz o doutorado em Portugal e Itália. Isso, o que é que isso demonstra? Que realmente é um processo de, quando você fala em desconstruir, muitas vezes em martelar, eu me vejo fazendo isso com os meus próprios templos. Tem um poeta maravilhoso que estudou na Faculdade de Direito do Recife, o Augusto dos Anjos, que eu, na segunda fase do romantismo, eu amo. Meu pai é apaixonado por Augusto dos Anjos. E ele diz assim, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos e erguendo os gládios e brandindo as hastas no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Então eu me vejo muito desconstruindo esse castelo de universalidade, de justiça, de direitos fundamentais e falando do processo, sempre a questão do princípio da justiça, que eu penso que na teoria geral do direito do processo ele tinha que ser tratado com mais cuidado, tinha que ser pesquisado com mais cuidado, tanto quando a gente fala nessa justiça como justiça universal e como é que a gente coloca essas narrativas e como pode ser violenta. Então, hoje eu me vejo me desconstruindo. Se você pegar o meu currículo lá, você vai ver que não tem nenhum recorte racial ou de gênero em nenhuma das minhas produções. Às vezes eu digo assim, eu produzi como se fosse uma mente de um homem branco habitando o corpo de uma mulher negra, por isso eu vivia os conflitos. Por isso que eu me via tão desencaixada nas minhas ideias. E agora eu tenho a oportunidade convivendo com vocês, convivendo com outras juristas negras, com o Projeto Abaumi, trocando ideias e lendo com densidade as diversas teses de várias pesquisadoras negras, que a internet facilita bastante no Brasil inteiro. E aí você diz, agora eu estou me entendendo no meu rolê aqui, né? Agora eu estou me entendendo. Só para mencionar, a professora Débora, perdão que não aparece o sobrenome, só aparece Afrocoaching Débora, ela mencionando que ela ficou 20 anos como professora do curso de Direito no Espírito Santo, dos quais 18 como coordenadora do curso, aliás, a única, dos quais como coordenadora do Direito, aliás, a única, perdão, sumiu aqui, única coordenadora negra em 6 cursos de uma cidade, né? Então, assim, são... só para ilustrar, né, reforçar o que nós estamos dizendo. E como se sente esse estudante, essa estudante que chega nesse espaço, que é um espaço intimidador, já naturalmente para qualquer pessoa, né? Um momento de transição na vida, de passagem para a vida adulta, né? Para aquele que está ingressando na graduação. E isso falando dos jovens, obviamente. E chegar nesse espaço ainda tendo que lidar com a hostilidade racial e com a desvalorização daquilo que na sua cultura é um saber e é algo válido, ou reforçando, na verdade, essas violências com as quais nós todos fomos formados. Agora, você falou um pouco da questão da sua produção, que você era um corpo branco, uma mente branca num corpo negro, né? Mas eu gostaria também de falar um pouco sobre os objetos de estudo sobre os quais nós nos debruçamos. Assim, eu tenho uma visão que não é absoluta, posso mudar ao longo do tempo, mas eu tenho uma preocupação muito grande com as prateleiras em que nos colocam, né? Então, quando você ingressa na academia... você vai fazer uma dissertação de mestrado, são 2 anos da sua vida naquilo, uma tese de doutorado, 4, 5 anos da sua vida naquilo, né? Se você contar a elaboração do projeto, você tem que se debruçar sobre algo que te apaixone, que te traga felicidade, porque você não vai ficar lidando todo dia, né, com algo que, enfim, que não te encante.
E eu acho que eu fico muito preocupada em que nós também que a gente não venha construir prisões para nós mesmos, né? Então, é óbvio que o nosso olhar, o fato de você, né, para quem é estudante negro e estiver ouvindo, assim, é óbvio, o fato de você ser negro vai marcar a sua produção, obviamente, se você tiver consciência racial, independentemente do objeto que você escolha. Né? Mas você é livre para estudar e escrever sobre o que você quiser, né? Então a gente deve fugir também um tanto quanto, porque há muitas vezes, uma necessidade de uma literalidade, né? Então se você não escreve, sei lá, né, o racismo no processo, o racismo no direito penal, você não está escrevendo sobre isso. Não, entendeu? Você pode estar estudando sobre repercussão geral e você pode ter um olhar né, um olhar diferenciado. Concordo plenamente. E decolonizado. Né? Você pode estudar direito penal econômico e você ter um olhar por exemplo, decolonizado. Por exemplo, né? Eu estudo hoje uma das minhas áreas de estudo é o princípio da justiça tributária e também direito e tecnologia. Trabalho com direito e tecnologia, com o princípio da justiça e Big Data, mas o que eu estou realmente dizendo, enquanto eu falo que eu era realmente... Quem assistiu aquele filme Run, o Corra, eu me senti meio naquela... O meu cérebro não estava ainda letrado nas questões raciais. Uhum. Eu não tive... Eu sou fruto de uma família interracial que foi muito violentada. Por quê? Porque vim de uma família de origem do interior do Nordeste, que era da região açucareira. Portanto, muitos foram pessoas escravizadas ou semi-escravizadas quando se tinha um assalariado, mas com trabalhos análogos à escravização, com estereótipos muito marcados com relação à população negra. Então, pela violência da política eugênica, foram pessoas que se fugiram da negritude o tempo inteiro. É diferente de quem tem a oportunidade de ser criada por pessoas que tenham esse letramento e já desde cedo se consiga. Ou quem tem a felicidade de ser criado, por exemplo, por famílias que convivem em terreiro, que têm a religião de matriz africana como base, porque ali você aprende saberes e valores. Eu terminei o meu mestrado e ingressei no doutorado sem essa noção de que como eu via e a forma como eu via diferente estava marcada por isso, e sem conseguir nominar. Porque quando você não tem o letramento, você não consegue dar nome às coisas. Que é uma produção muito importante que a academia tem feito hoje com as juristas negras, com as pesquisadoras negras, é dar nome. Muitas pessoas me perguntaram do evento que a gente está fazendo, que é entre dororidade e multipotencialidade. Eu recebi várias mensagens inbox de pessoas brancas dizendo que o nome estava errado, que não era dororidade. Você ri de imediato, mas muita gente aqui não entendeu a piada. Muita gente aqui não entendeu a piada. Então, dororidade é um termo que é, né, um neologismo construído por Vilma Piedade, que vai estar no nosso evento, que é construído por ela justamente para dar nome a essa dor e essa comungação de potências das mulheres negras, que não é compreendido e abarcado pelo feminismo branco. Para mim foi muito difícil e foi um processo de crise muito grande descobrir que eu estava aprisionada, que a minha mente e a construção dos meus saberes estava me aprisionando, impedindo que a minha potencialidade aflorasse. Hoje eu me sinto muito mais liberta, porque eu sou capaz de narrar com o início de uma linguagem própria, de iniciar essa narrativa. Aquele texto da Grada, né, que você iniciou na live passada. Da outra vez. Eu acho assim, por exemplo, no meu caso, e aqui já falando um pouco do nosso caminho, né, dentro da academia, como eu disse, eu entrei na graduação, fiz a graduação na FRJ, não se falava, né, passei o curso inteiro e racismo, raça não existiam no Brasil, né, no meu curso de graduação. E fui trabalhar, fui cuidar da vida, né, enfim, fui me organizar e só fui fazer o mestrado bem mais tarde, né. Então, quando ingressei no mestrado, na época, eu queria estudar sobre, inclusive, duração razoável do processo. A minha ideia era, na época, eu trabalhava em vara civil, uma vara federal civil,
e toda vez que chegava um pedido de habilitação, aquilo me matava, assim, porque é aquela justiça que não chegou, né? A pessoa veio a juízo buscar o bem da vida e não encontrou. Então, eu queria falar sobre a questão da prioridade idoso, duração razoável do processo e tal. E ao longo do curso, que eu comecei, na verdade, eu comecei o meu mestrado numa semana, no dia 12 de março. Uma semana antes, eu tinha começado a fazer análise. Então, foram processos assim que foram se construindo em paralelo. E ao longo desse processo, né, de desconstrução interna, porque isso demanda uma desconstrução interna, para a gente ver o quanto isso é violento, isso não é só uma atividade intelectual, isso é algo que fala do nosso ser, do nosso estar no mundo, né? Então, ao longo desse processo, eu decidi escrever, e nesse aspecto minha dissertação foi bem literal, foi sobre a questão... Eu escrevi especificamente sobre a resposta que o Judiciário Federal dava ou não dava na questão racial, né? Pensando em como essa falta de resposta, né, que era a minha hipótese, isso fragilizava a nossa noção de democracia. Então, o processo... Está publicada, Adriana? Não publiquei, que é uma outra questão. Não publiquei a minha dissertação de 2010. Não publiquei. Na época eu já enfrentava na minha dissertação, mencionava a questão do racismo institucional, mas nunca publiquei, né? Minha dissertação é de 2010. Enfim, e aí fui caminhando. Quando resolvi fazer o doutorado, e isso a gente já conversou um pouquinho na outra live, quem quiser dar uma olhadinha lá, eu fui fazer em penal, né? E aí eu acho que, mais uma vez, né, o racismo ele funcionou, né, a minha resposta ao racismo, na verdade, ele funcionou no sentido inverso, né, com o vetor inverso. Aí eu disse, não, agora eu quero escrever sobre uma coisa completamente diferente, muito numa necessidade mesmo de afirmação dessa potência de que a gente de que muito assim, ninguém vai me colocar numa prateleira, ninguém vai me botar numa caixa, né? E aí isso eles têm feito no eventos jurídicos também, né? Exatamente. E aí eu escrevi sobre compliance criminal em partidos políticos, né? Práticas, criminalidade econômica, como isso perpassava os partidos políticos, como os últimos, desde do período da era Collor, a gente tem um sujeito oculto, né? Em alguma medida sempre pairando e presente em todos esses eventos, que é o partido, e que isso vem sendo ignorado um pouco nas análises, né? Então, a minha tese foi sobre isso. E foi bom, assim, sabe? Foi um momento muito importante para mim. Mas hoje, assim, se você me perguntar, Adriana, você quer continuar falando de compliance em partidos políticos? Não, sabe? Aquilo, para mim, realmente, acho que foi um momento de extrema afirmação. Óbvio, o direito penal me interessa, eu sou professora de direito penal, trabalho numa vara criminal, é o meu objeto de estudo e de pesquisa em muitos momentos, mas se você me disser, não, esse é o seu tema, não, aquele não é o meu tema, né? Porque ele foi muito informado nessa necessidade de fugir de um aprisionamento em que eu sentia que estavam querendo me... né, o sistema, de uma maneira geral, queria me empurrar. Porque o sistema precisa... Desculpa, só de interromper. Porque o sistema ele precisa lidar com a gente. Nós somos um desconforto, um deslocamento. A gente gera uma desacomodação horrível. Então, ele precisa lidar com a gente de alguma maneira. Em geral, e isso fica esse alerta para todas as mulheres pretas que estão entrando na academia, a forma que o sistema vai ter de tentar lidar com você de maneira minimamente menos traumática para ele é te botar numa caixa. Aí pronto, não, nessa caixa aqui eu consigo controlar, né? São duas coisas dessa tua observação, antes de eu falar um pouquinho sobre a minha linha de pesquisa. Mas uma primeira coisa, isso tem se reproduzido nos eventos jurídicos e nos programas de pós-graduação. Em geral, eles colocam um painel de gênero e raça, ou um painel só de gênero e outro painel só de raça. Tipo, um evento jurídico com 22 painéis. Aí eles tiram 2 painéis e tudo que você mandar, se tiver o nome, né, que leve a entender que é uma questão de gênero ou de raça, eles vão tentar incluir nesses 2 painéis, que só vão ter pessoas, mulheres negras ou só mulheres, se for de gênero, ou mulheres negras, se for gênero e raça,
falando para mulheres negras. Eles colocam todas juntas e para se ouvirem, e continuam entre eles falando para o espelho. Eu fiz até uma crítica um pouco irônica no meu Instagram essa semana sobre isso, porque parece que na academia, Narciso acha feio que não é espelho. A pessoa tem uma necessidade de falar para si, uma necessidade de falar só com quem concorda, porque qualquer outra contranarrativa é desconfortável. Isso impede qualquer desenvolvimento. Isso impede qualquer ampliação do seu campo de visão. Eu gosto de pessoas... Isso é a antítese do que é fazer ciência, na verdade. Eu gosto de pessoas que me provoquem e que discordem de mim, porque isso faz com que eu consolide ainda mais algumas coisas e amplie a minha visão em outras. Isso é muito importante. E a minha trajetória, eu comecei a pesquisar no segundo semestre, comecei com direito processual, teoria instrumental do processo. Depois eu ingressei no campo de estudo mais voltado para a teoria das teorias da justiça, mais a habermasiana, mas também voltado para o processo. Aí a minha dissertação, que foi o produto da minha pesquisa de PIBIC, fui bolsista, no final das contas surgiu uma produção que foi publicada pela revista do Senado. Isso aqui foi eu graduando ainda, tive uma publicação. E Chiara? Caiu, não foi? Caiu, pronto, voltou. Chiara? Acho que Chiara caiu. Oi? Pronto, voltou. Voltei? Voltou. Botei em modo avião, me ligaram no meio da live, isso não se respeita. Então, eu comecei a pesquisar a teoria geral do processo e audiências de conciliação judicial e fiz pesquisa empírica, coisa que é rara no direito. Mas algo me levava a crer que entre o céu e a terra existia muito mais do que supunha. A vã filosofia do direito existia muito mais do que os códigos, as leis e a normatividade que se colocava. E isso me levou a essa pesquisa. O que você disse, você tem que ter interesse naquele objeto. Fui fazer pesquisa empírica para demonstrar e comprovei, de certa forma, a minha hipótese de que a audiência obrigatória, a audiência de conciliação obrigatória prévia e exclusiva, porque teve um período que foi assim, né? Era obrigatoriamente de conciliação. Se não tivesse conciliação, tinha que remarcar outra audiência, não podia continuar a instrução. Que isso trazia um atraso processual, porque a nossa cultura era de litigância. Ou seja, no mestrado eu já ingressei, já dissociada de sair, querendo pesquisar os conceitos de sujeito de direito e os novos sujeitos, como o meio ambiente, o animal, como sujeito de direito. Sem ainda me dar conta de que o meu povo ainda não estava plenamente incluído na ideia de sujeito de direito até hoje. Que é alguma coisa que eu continuo desconstruindo. Hoje, na minha pesquisa, é essa ideia de sujeito de direito como algo essencial e como algo preso a esse universalismo, principalmente grego, moderno, e venho principalmente como é que isso interfere na produção judicial, nos impactos díspares do direito, no impacto da interpretação jurídica. Ou seja, eu não estou falando de raça no meu doutorado, estou falando do princípio da proporcionalidade, do paradoxo da justiça, de como o judiciário tenta se adequar entre a conformação social, a adequação social, e o judiciário também tenta, e deveria tentar, ter uma consistência jurídica das decisões, e dentro desse dilema, desse paradoxo, como é que se aplica o princípio da proporcionalidade. Não é um tema que diz respeito à raça, só que agora eu estou escrevendo a partir desse ponto de vista letrado. Anteontem eu estive numa live com a Lívia Santana e ela mencionou algo que realmente assim, acho que ilustra muito bem assim, essa construção do sujeito universal que é completamente naturalizada, né, no ensino jurídico, mencionando a decisão do Supremo sobre a questão da doação de sangue por homossexuais. Né? O conteúdo da decisão, perfeito, ninguém, né? Quer dizer, nós aqui não discordamos de forma alguma do conteúdo da decisão que autorizou, né? Que afastou aquela proibição abjeta. Mas um dos votos, ela menciona que começa falando do outro, né? Porque é preciso reconhecer o outro. E aí, assim, quando você está falando do outro, você já está trabalhando um eu, você já está trabalhando quem está no centro, né? Já estou estabelecendo, né? Então,
nós não enxergamos, né? Voltando àquilo que a gente falou, né? A gente não enxerga a outridade em nós, né? Né? A branquitude não enxerga a branquidade em si, né? Então, assim, sim, quem é o outro? Quem é a norma? Quem é a régua? Né? E isso, eu acho que o outro reifica, né? O outro... Tem um brega que diz eu não nasci para ser a outra, porque Grada Quilombo ainda diz que nós, mulheres negras, somos a outra da outra. Mas eu não nasci para ser a outra. Ou a gente constrói um nós, ou eu vou ser um eu. Porque eu não nasci para ser outra. Isso é uma questão... Porque quando a gente é o outro e aceita que é o outro, a gente reifica o eu. E isso, veja isso, o impacto, né? Assim, para quem, especialmente para quem está estudando o processo, né? Eu estou aqui voltando para o processo, já que a gente está aqui numa página de processualistas e tal. É como isso vai impactar o resultado dos julgamentos, né? A maneira como eu vou me aproximar da prova, a maneira como a expectativa que eu tenho da resposta, né, digamos, num depoimento, eu conversava isso com os colegas, existem alguns países, como o México, que tem protocolos de julgamento com perspectiva de raça, de gênero, de imigrantes, enfim, de pessoas que encarnam essas interseccionalidades. Então, assim, quando eu estou tomando o depoimento de uma testemunha, por exemplo, é óbvio que se eu tenho um estereótipo na minha cabeça, eu tenho a expectativa do que é a resposta certa vindo daquele sujeito, né? Então, isso de uma maneira geral, seja rico, pobre, branco, negro, assim, a pessoa sentou na sua frente, você já você escaneia e você já classifica e busca... E a partir das perguntas que você fizer, ou que forem feitas a ela, você tem uma expectativa do que, como esta pessoa reagiria, esse modelo de pessoa reagiria em tal situação. Quando ela foge desse padrão, pum, caixa, resposta errada, né? E esse é um processo tão automático que a gente sequer se dá conta que ele existe. Então, a gente tem que estar se questionando na academia, na advocacia, na judicatura, na promotoria, o tempo inteiro, né? Eu estou esperando que essa prova, que essa pergunta, que essa resposta, né, se encaixe num padrão que eu pré-determinei. Eu estou rejeitando essa pergunta, ou eu estou rejeitando essa resposta, né? Ou essa prova a partir de uma noção pré-concebida que eu tenho, né? Então, e essa noção pré-concebida, ela parte da noção de que existe um sujeito universal, né? Então, eu acho que esse é construção. E até mesmo na hermenêutica, a hermenêutica constitucional, ela, em teoria, em discurso, em teoria, como diz Dworkin, né? Mas, em teoria, a hermenêutica constitucional, principalmente a hermenêutica da força normativa da Constituição, Conrad Hesse, ele vem falar sobre como que todos os intérpretes vão com pré-compreensões e o quanto deve ser o compromisso de quem decide, o compromisso de quem interpreta esse questionamento da pré-compreensão. Só que isso existe em teoria, hoje muito discutido. Eu sempre vejo os professores aí falando sobre a própria teoria da força normativa da Constituição, as ideias dos métodos de interpretação do concretista geral, né? Ou seja, você parte da sua experiência, mas você tem que questionar os seus pressupostos, mas pouco vejo isso na prática. Então, entre o discurso jurídico e a praxis, existe uma distância imensa que a gente só consegue superar com diversas ações de pluralização desses debates. E eu acho que assim, tem uma distância entre essa tensão entre faticidade e validade, né, numa perspectiva habermasiana, mas eu acho que existe também a própria construção do discurso, ela já é problemática, que é o que a gente está dizendo aqui, né? Então, a própria construção do discurso ela já é um problema a ser trabalhado, enfrentado e, pelo menos no primeiro momento, visto, né? A gente já está daqui a pouquinho encerrando a live, e aí, se você quiser fazer aí as suas considerações finais, para a gente também não acabar na desabalada carreira, encerrando com a live e fechando na nossa cara. Mais uma vez, agradecer por esse espaço.
agradecer a todo mundo que compartilhou as ideias, as experiências. Eu vi muita gente falando ao mesmo tempo. Vi várias das nossas queridas companheiras passando aqui também, como foi o caso da Karen, que deixou muita luz para gente. Isso, Ela é linda, maravilhosa. maravilhosa. O Marco da Escola da Advocacia Geral da União também esteve aqui, que é processualista. E várias pessoas queridas que estão aqui, agradecer todo mundo, reforçar o meu convite na sexta-feira, a partir das 19h. Acho que Chiara me ligando caiu. pelo WhatsApp. Pronto. Mais uma vez me ligando agora pelo WhatsApp. Então, eu queria convidar todo mundo para conhecer o evento Entre Dororidade e Multipotencialidade. A Adriana iria estar no evento, mas vai ter uns dias de descanso, né, Nena? Bem merecidos. Mas a Karen vai estar, a Lívia vai estar, um monte de gente. Eu convido vocês a se inscrever. Convido a vocês lá no meu link, no meu perfil, tem o link na bio. Vai ser um evento que vai trazer conhecimento jurídico, político, econômico e muita música, que é interessante, muita musicalidade afro. Alguém falou também sobre a questão dos indígenas, né? O Antônio Pedro está dizendo o mesmo para os indígenas. É isso, assim, a gente precisa trazer, né, uma outra perspectiva, né? Uma outra perspectiva, não, olha, eu caindo no mesmo erro, né? A gente precisa trazer perspectivas, né? Mas vou aproveitar também para convidar todo mundo, né? Na quarta-feira estreou no Jota um espaço, é uma série especial de artigos, vão ser 11 articulistas, o primeiro é meu, falando sobre intolerância religiosa, questionando esses paradigmas e tentando apontar como o que vem acontecendo, os ataques aos terreiros de candomblé no Brasil em geral, no Rio de Janeiro em particular, deveriam ser lidos sobre o marco da lei antiterrorismo, né? Vão ser 11 articulistas, vamos ter Judite Guajajara, que é indígena, vamos ter professor Silvio Almeida, Dilson Moreira, vamos ter Tiago Amparo, Lívia, as Lívias, a Lívia do MP, Lívia Vaz e Lívia Cáceres, aqui da Defensoria do Rio de Janeiro, Winnie Bueno, Wallace Corbo, acho que falei todo mundo. Enfim, então, convidá-los. Professor Kendall Thomas, que é um dos principais teóricos da crítica racial, professor da Universidade de Colômbia, também vai escrever conosco. E isso conectando muito com tudo que a gente falou, porque quando o Jota me procurou e queria fazer alguma coisa, eu falei, olha, vamos fazer uma série especial, mas assim, a ideia, eu acho que o ideal é que vocês incrementem a participação transversal de pessoas negras no seu espaço de publicação, né? Não é criar uma coluna, um cantinho onde a gente... Então, assim, essa série não é o cantinho dos juristas negros, não. Isso é uma série especial de pessoas que já vêm trabalhando e estudando a temática racial. E então, eu acho que é importante também a gente ter um espaço inaugural para dizer as coisas com todas as letras, né? Mas, então, quem quiser acompanhar, acho que vai ser muito bacana. E hoje, a gente vai fazer também... a gente tem o Encontro dos Juízes Negros e nós vamos lançar o Fórum Nacional de Juízes contra todas as formas de discriminação. E temos feito alguns eventos preparatórios. Hoje a gente vai ter um como escritora, a Eliana Alves Cruz, que é minha irmã, mas não fui eu que convidei, quero deixar bem claro, que não é nepotismo, não fui eu que convidei, foram os meus colegas. E lá na minha página também eu vou colocar o link e tudo, vai ser transmitido pelo YouTube. E é isso, e ela vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre outras narrativas, sobre a gente abrir outros espaços, outros caminhos, né? A gente já tem aqui só um minutinho, também agradecer muito, né, as processualistas pelo duplo convite, né? Agradecer quem pediu para a gente voltar. E é isso, assim, vamos escrever, vamos produzir, vamos nos fortalecer e algo que a Chiara falou, né? Mulher negra na academia é potência, né? A gente tem que falar das nossas potências e das nossas realizações. Chiara, você tem 30 segundos, você pode dar ainda seu tchau. Um beijo, minha gente. Lembre que todo espaço de encruzilhada e todo espaço de dor é um espaço de multipotência, de pluralidade. E é aí que a gente consegue transformar, né? E juntas. É isso. Um grande beijo. Beijo, gente. Tchau, obrigada.